Graças a Deus, amados, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, né? Hoje é a nossa parte 4 do nosso assunto que abrange sobre os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já deixamos gravada a parte 3, hoje estamos gravando a parte 4. E eu vou começar falando sobre a ressurreição é o cumprimento da profecia. Peço, em primeiro lugar, ajuda ao Espírito de Deus que venha me orientar e colocar em minha boca palavras que venham alcançar o coração de cada um, que só ele sabe que necessita de cada palavra que vai ser dita aqui. Só o Espírito de Deus sabe como aplicar a palavra de Deus aos nossos corações, porque o máximo que eu posso falar é ao ouvido de cada um. Tenho versículos bíblicos aqui já previamente separados para poder ler junto com vocês, para que vocês possam acompanhar e ver que é a palavra de Deus que nos fala, não essa pulga no deserto, né? Esta pulga no deserto aqui é uma pessoa muito pequena para alcançar coisas tão grandes, mas o Espírito de Deus, o verdadeiro mestre, o mestre que o mestre Jesus deixou para nos acompanhar, para nos orientar, é ele que pode e vai nos esclarecer cada coisa. Talvez nem eu consiga alcançar aquilo que está sendo dito para você, mas eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando, né? Deixa eu colocar aqui meus óculos para que possa ler os versículos que já estão separados. A ressurreição é o cumprimento da profecia. É agora que vem uma das partes mais importantes. Jesus conduziu os seus discípulos até a palavra profética. Ele sabia que os milagres que vemos e ouvimos não levam necessariamente a uma fé viva. Isso eu acredito que a maioria dos irmãos já perceberam. Hoje tem muita gente que quer ver milagre, procura milagre, crê em milagres. Eu também creio em milagres, já vi milagres acontecerem em minha própria vida, na minha própria casa. Mas, vejam bem, não houve época nem tantos milagres que o povo pudesse ver em conjunto ao mesmo tempo como aqueles realizados por Moisés, né? Deus, através de Moisés, realizou milagres os mais esplêndidos possíveis. Nós vemos isto no Êxodo, né? Nós vemos isto em todo o tempo que o povo esteve no deserto, em que diariamente um milagre acontecia e as pessoas nem param para ver que aquilo era um milagre. O maná descia do céu para alimentar o povo. Mesmo vendo milagres e mais milagres que Deus realizou através de Moisés, o povo teve uma fé viva. O que mais nós vemos o povo fazer era murmurar, murmurar e murmurar. Reclamavam de tudo. Reclamavam ao ponto de levar o próprio Deus a se irar. Então vocês vejam que ver milagres não gera fé. A fé é gerada pela pregação e pela pregação da palavra de Deus, irmãos. Em Lucas, capítulo 24, versos 44 a 46, está escrito da seguinte forma: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia.
A ressurreição, amados, é um cumprimento da profecia bíblica e esse cumprimento irá continuar até que ele tenha terminado tudo o que precisa fazer. Pois, abra aspas se quiser, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 20. Tá? Você pode fechar aspas. A morte será destruída quando o seu corpo, quer dizer, não é o meu e o teu corpo não, o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja, for completado. Quando o corpo de Cristo, a igreja, estiver completo. E eu faço uma pergunta que nós estamos sempre nos fazendo, não é verdade? Quando é que isso vai acontecer? Quando? Quando a última pessoa se unir à igreja, ou seja, quando a última pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, se unir ao seu corpo, aí sim o corpo estará completo. Então é nesse momento, nesta hora, que acontecerá o arrebatamento. Ele poderá acontecer exatamente neste momento. Pois lembre-se de que está escrito: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pastor, onde está escrito isso? Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. Quero falar agora sobre a primeira e a segunda ressurreição. E eu já expliquei no vídeo anterior que eu falo segunda ressurreição apenas como um artifício de didática, porque a Bíblia não fala que existe segunda ressurreição. A Bíblia fala da primeira ressurreição e segunda morte, mas coloco apenas desta forma para me ajudar a que eu me faça entender pelos que me ouvem. Não podemos, amados do Senhor, e meus também, né? Deixar de enfatizar mais uma vez que não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Eu creio que você também crê nisso, não é? Ele disse claramente, deixou para todos nós, ninguém, e não há exceção para ninguém, você sabe disso, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso em João 14,6 ele diz isso. Ele não diz que ninguém vai ao Pai, ele diz que ninguém vem ao Pai. Por que isso? Porque ele disse, não credes, Filipe, que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai estava nele, o Pai está nele. Os dois são inseparáveis. São separados como pessoa, mas não como Deus. Há um único Deus. Ouve, ó Israel, diz o Shema, o Senhor nosso Deus é um. Ele, Jesus, é a porta. Ele, Jesus, é o caminho. Ele, Jesus, é a verdade. Ele, Jesus, é a luz. Ele, Jesus, é a vida. Isso quer dizer que todas as pessoas que viveram em todos os tempos, que serão salvas antes e depois da igreja, só podem ser salvas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando
João escreveu o livro de Apocalipse, não é? No capítulo 4, verso 1, ele diz assim, logo no início do verso 4, sobe para aqui. Capítulo 4, verso 1. Então ele descreve os eventos que ocorrerão no futuro. Depois do capítulo 4, ou melhor, do capítulo 4, verso 1, depois do verso 1, é tudo futuro. Tudo futuro. Se a igreja está aqui na terra ainda, não estamos vivendo nada depois do verso 2 do capítulo 4 em diante. E ainda não passamos pelo verso 1 do capítulo 4. Ele vai descrevendo, João, né? Só os eventos que ocorrerão no futuro. Mesmo que esses eventos tenham sido descritos de uma perspectiva celestial, eles são uma realidade hoje em dia. E por que uma realidade hoje em dia? Porque no céu não há passado e nem há futuro. Tudo é presente. Não é verdade? Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Cordeiro de Deus. Só Ele é digno. Logo depois que os 7 selos foram abertos, vemos em Apocalipse 5 que ninguém foi achado digno de abrir o livro, a não ser o leão da tribo de Judá. Ora, quem é que abre os 7 selos? O Cordeiro de Deus. O livro é dado em sua mão, porque ninguém é digno nem de olhar para o livro. Veja o motivo relatado em Apocalipse 5, verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não há outra salvação. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, se os selos só podem ser abertos, só são abertos a partir do capítulo 5 de Apocalipse, como é que tem gente dizendo hoje que já estamos na abertura do tal selo? Nada. Nenhum selo ainda foi quebrado. Por quê? Porque não é tempo. E além disso, eu quero dizer que em Apocalipse 7:9, a gente pode ler o seguinte: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quem são essas pessoas? Quem? No verso 14 do capítulo 5 nós temos a resposta. 7 do capítulo 7 nós temos a resposta. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vejam que mesmo depois do arrebatamento haverá salvação. E a salvação só pode ser realizada através do sangue do Cordeiro. É bem claro quando diz assim: lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a tribulação só pode vir depois do arrebatamento. Porque se você ler Apocalipse 6, verso 9, você vai ver que as almas dos mortos ficam debaixo do altar de Deus.
e ficam clamando e perguntando: até quando, ó justo, santo, soberano Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eu digo que mesmo estando lá, o altar de Deus, lá no céu, mesmo estando lá, aquelas almas não eram totalmente felizes, porque quem é feliz não pede vingança, não pede julgamento de ninguém. E ela diz: até quando não julgas e vingas o nosso sangue? E mostra também que elas se lembravam do que tinham sofrido na terra. Mas o que é que estava lá? As almas. E por que não as pessoas? Porque o corpo ainda era pó aqui. Não havia havido ainda a ressurreição dos mortos. Não havia havido ainda o arrebatamento. Agora, quando a gente chega no capítulo 7, no verso 9, já houve o arrebatamento, porque eu vou repetir a leitura do verso 9 do capítulo 7. Você vai ver que agora não são almas e não estão debaixo do altar, ou nem debaixo do trono, nem em lugar nenhum. Estão diante, na frente do trono. Veja bem, vou repetir, acabei de ler, e vou ler outra vez. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E o próprio João pergunta: quem são estas pessoas? E a resposta é dada pelo anjo que estava com ele. Ele dá a resposta dizendo: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Será que resta ainda alguma dúvida para você? Será que a palavra de Deus não é tão clara? Compare um versículo com outro, uma passagem com outra. Todos os crentes, meus amados, de todos os tempos, que confiaram no Senhor e são salvos por toda a eternidade, eu quero frisar isso, toda a eternidade. A salvação não é por um pouco de tempo, a salvação é eterna, ou ela é eterna ou ela não vale nada. Ela é eterna. Todos pertencem à primeira ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz, privilegiado, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição anula o poder da morte. Anula o poder da morte. No verso 6 está escrito: são estes, sobre esses, estou lendo o versículo 6, final, Apocalipse 26, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. E, como eu disse, didaticamente falando, a última ressurreição é descrita nos versos finais. Nos versos finais. Pois está escrito assim: veja bem, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Se você quiser me acompanhar, versículos 12 a 14 do capítulo 20. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, one by one, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Repetindo, capítulo 20, versos 12 a 14. E alguém pergunta, mas como a morte e o inferno? As autoridades da morte e do inferno. Quando se fala que o Brasil foi para a guerra, não se fala de cada brasileiro, se fala das autoridades. As autoridades deram ordem para que o país entrasse numa guerra. E se dissesse que o Brasil foi julgado e condenado, não é cada brasileiro em si, embora soframos todos as consequências dos atos dos nossos governantes, né? Sejam consequências boas se os atos forem bons e consequências más se os atos forem mais. Haja vista a situação do nosso país hoje. Irmãos, a graça não está incluída nessa última ressurreição. Friso, repito, para que ninguém se confunda, estou usando segunda ressurreição, última ressurreição, apenas para me ajudar didaticamente falando, para que outros entendam. Nem o Cordeiro, nem o Filho de Deus estão presentes nesse momento. Apenas o grande trono branco, onde todos irão estar diante de Deus. Vocês vejam, quando eu digo que nem o Cordeiro ou o Filho de Deus, eles estão presentes em todos os lugares, nós sabemos disso, o Filho de Deus é onipresente, mas eu estou dizendo, a Bíblia não menciona a presença deles ali nesse momento. Por que não? Por que não o Filho de Deus? Ou por que não o Cordeiro de Deus? Porque o Filho de Deus presente, o Cordeiro de Deus, sempre vai nos fazer lembrar da graça. E essas almas que estarão diante do trono branco rejeitaram a oferta de salvação gratuita dada através de Jesus Cristo. E elas estão agora separadas da salvação eterna para todo o sempre. Isso é motivo de grande tristeza, mas é o que vai acontecer. Um Deus justo é um Deus que aplica justiça. Se ele não aplica justiça, se ele não usa de justiça, ele não seria um Deus justo, né? Então nós temos que lembrar, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Essas pessoas não estão apenas, irmãos, separadas da salvação, mas também serão atormentadas. Prestaram atenção no que eu disse? Serão atormentadas para todo sempre, pois foram lançadas no mesmo lugar que o diabo. É uma pena que tem gente que quer ser melhor do que Deus e diz assim, não, um Deus bom não vai lançar ninguém no inferno. Pois é a palavra de Deus que diz isso, que um Deus justo vai aplicar justiça. Veja o que está escrito no verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. De dia e de noite pelos séculos dos séculos. É bom a gente não se esquecer disso. Algumas pessoas se opuseram a essa verdade e disseram, Deus é amor, e ele não permitiria que houvesse um lugar de tormento eterno. Eu realmente não entendo
Não entra na minha cabeça descobrir de onde eles tiraram essa ideia, porque se é verdade que Deus é amor, também é verdade que Ele é justo. Logo, se a Bíblia diz pelos séculos dos séculos, isso quer dizer por toda a eternidade. Caso contrário, pelos séculos dos séculos, também significaria a eternidade de nossa salvação. Não é verdade? Caso contrário, pelos séculos dos séculos, também não significaria a eternidade da nossa salvação. Se pelos séculos dos séculos não fosse a eternidade, a nossa salvação é pelos séculos dos séculos, se um não é eterno, o outro também não é. A expressão significa exatamente a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Agora, devemos rejeitar tais teorias, porque senão elas nos desviarão da verdade. Nós não temos que ter medo de dizer a verdade, nem de dizer o que realmente a gente crê. Ou temos convicção ou não temos convicção, meu amado. Você tem convicção de que é salvo? Você tem convicção de que está na verdadeira fé? Então você, se tem, vai rejeitar tais afirmações. No momento do arrebatamento, estaremos na presença do Senhor, pois estaremos, está escrito, para sempre com o Senhor. Isso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. E essa palavra sempre, sempre, quer dizer exatamente isto: eternamente. Eternamente. Vamos falar um pouquinho sobre a restauração, ou melhor, a ressurreição restauradora, para concluir o nosso estudo de hoje. Nós já vimos em várias passagens que a ressurreição restaura a vida, que a ressurreição de que estamos falando vai muito além da vida humana. Não estou falando apenas da vida humana. Jesus, que é as primícias dos que dormem, é também o Criador de todas as coisas. O Evangelho de João começa com as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Viu? João 1, de 1 a 3. Já que nele o Pai habitava na carne, ele deverá restaurar todas as coisas. Agora, amados, em relação ao arrebatamento, 1 aos Coríntios 15, 24 ao 28, diz o seguinte. Me acompanhe se você estiver com a sua Bíblia aberta, por favor. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém
que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Claro, o pai não pode estar sujeito ao filho. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a restauração final. O Filho completou todas as suas tarefas e agora está sujeito a Deus Pai. Para quê? Para que tudo, ou melhor, para que Deus seja tudo em todos, para falar exatamente como está na palavra de Deus. Assim, amados, podemos entender que não apenas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos que estão vivos, mas o mundo que deixamos para trás também será restaurado. Termino o nosso vídeo de hoje falando ainda sobre a restauração de todas as criaturas. Em sua carta aos Romanos, Paulo revela algumas verdades importantes que são às vezes ignoradas. Ele diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, aí está uma causativa, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Onde está isso? Romanos, capítulo 8, dos versos 19 até o verso 23. Leia devagarzinho, leia saboreando. Coma essa palavra como quem come pudim de leite moça com colherinha de café, sentindo o sabor, ouvindo o que o Espírito Santo diz a você. Toda a criação está gemendo por esse dia. Não é só você, não. Muitos pensam que são totalmente salvos agora. Mas se você prestar atenção, apenas a nossa alma é salva, porque o nosso corpo ainda está morrendo. O nosso corpo só será salvo no dia do arrebatamento, porque ele será transformado.
E depois, quando da volta do Senhor com a igreja para a batalha do Armagedon, para salvar Jerusalém da destruição, aí Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, instaura o reino milenial, que é um reino onde ele vai restaurar a terra. Então é a salvação também do planeta que se perdeu por causa do pecado. Pois disse Deus a Adão: por causa do teu pecado, Adão, maldita é a terra. Veja que coisa tremenda. É uma hora que a gente deve pensar, uma terra maldita e amaldiçoada por Deus, não pelo diabo, por Deus, vai dar um feijão maldito, um arroz maldito, uma canela maldita, uma batata maldita, uma maçã maldita. É por isso que todas as vezes que vamos nos alimentar, devemos agradecer a Deus, abençoar aquilo que comemos. Tudo, irmãos, está esperando o dia da redenção final, o dia em que tudo vai se completar e a salvação será completa, total, grandiosa, além do que nós já estamos vendo. Nessa passagem de Romanos, capítulo 8, dos versos 19 a 23, nós vemos o resultado de nossa ressurreição. Nós vemos a restauração e a libertação de todas as criaturas das amarras da corrupção. Elas serão participantes da liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas isso só poderá ocorrer depois que formos removidos do caminho. Então, o mal poderá prosseguir sem ser refreado até que atinja o seu clímax. Nessa altura, o Senhor retornará física e literalmente a Israel para salvar o seu povo e confrontar os poderes das trevas. Pois em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, está escrito: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É a vitória do Senhor sobre o filho do diabo. Portanto, concluímos que a ressurreição é capaz de restaurar todas as coisas. Não apenas trará de volta o homem à imagem e semelhança de seu filho, mas Israel, o mundo animal e finalmente um novo céu e uma nova terra serão criados. Pois no capítulo 21, versos 1 e 2 diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eu gostaria de deixar você meditando nessas palavras, não é? Até o nosso próximo vídeo, porque tudo fala sobre o mistério do arrebatamento, o grande mistério do arrebatamento. E nós concluímos aqui o nosso estudo sobre os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E no próximo vídeo estaremos falando sobre depois, nós, os vivos. Aí falaremos sobre a vinda em duas fases, falaremos sobre a sua vinda se dará no tempo determinado. Vamos resumir, vamos falar sobre 2 tipos de morte, né? Vamos falar sobre as denominações que servem como andaimes. Vamos
né, continuar com o nosso estudo, de maneira que você possa se sentir abençoado pela palavra de Deus. Amados irmãos, peço a vocês que me ajudem compartilhando esse vídeo com outros que certamente serão abençoados pela palavra de Deus. Que vocês orem por mim e que vocês, se puderem, se quiserem, arranjem entre seus amigos novos inscritos para o nosso canal, pois nós precisamos disso, né? Eu tenho essa vontade de ver, não 1 milhão, 2 milhões, não, mas um número, né, expressivo de pessoas que acompanhem os nossos estudos, para que assim sirvam de pessoas que estarão me ajudando a disseminar a palavra de Deus, a espalhar a palavra de Deus entre as pessoas. Pois eu nunca me esqueço que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as tudo aquilo que de mim tem aprendido e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu conto com você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, você que me assiste pela 1000ª vez ou pela primeira vez. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.